E neste quarto bloco chegou a hora de falarmos sobre as ações internacionais para investir em dezembro. Já estou aqui com o Enzo Pacheco, responsável pela carteira de BDRs. Obrigada pela participação, Enzo. Fala, Paulo, um prazer estar no seu programa. Quando falamos de ações internacionais, o cenário é bastante diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil, né, Enzo? O que a gente pode esperar para dezembro, né? Depois de tantos recordes dos principais índices lá nas bolsas de Nova York? Paulo, a gente está com uma dinâmica bem positiva nos mercados internacionais, né? Pelo segundo ano, o S&P deve terminar com uma valorização de mais de 20%. Poucas vezes na história a gente viu 2 anos seguidos com uma valorização desse tipo. Então, para dezembro, eu não vejo grandes riscos para esse cenário se concretizar. Obviamente, né? Se você tiver uma queda baixa que seja, ainda assim o ano vai ser extremamente positivo. Mas ainda assim, eu ainda acho que a gente pode ter um rally de final de ano nos mercados internacionais, muito na esteira do que foi decidido agora em novembro, né? A gente teve a definição da política da eleição americana, Donald Trump vai voltar a ser presidente dos Estados Unidos, a nomeação dele para o secretário do Tesouro, lá, o Scott Bessent, foi bem recebido pelo mercado, o Fed deve cortar os juros em 0,25 ponto percentual, então assim, a dinâmica para dezembro ainda parece ser bastante positiva nos mercados internacionais. Então eu não consigo ver grandes riscos nas ações de quem está investindo lá fora. Com esse cenário bastante positivo para as ações internacionais, vale a pena para o investidor brasileiro aumentar a posição ali na parte internacional? Olha, Paula, depende da situação do investidor. Para aquele investidor que não tem nenhuma exposição em ativos dolarizados, mesmo com essa alta do dólar, mesmo com a forte valorização lá dos mercados internacionais, eu ainda acho que vale a pena o investidor ter uma posição em empresas americanas, empresas internacionais, porque você ainda encontra oportunidades de empresas negociando a patamares atrativos, né? Quando você olha o mercado como um todo, né, personificado aqui, por exemplo, pelo S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, o índice em si, ele pode estar no patamar um pouco acima da sua média histórica. Mas você encontra dentro do índice cases que estão bem abaixo desse patamar, então indicando assim, que existiria um potencial de valorização desses papéis, né? Então, principalmente para quem não tem nada, mesmo com essa alta do dólar, mesmo com a alta recente, eu ainda acho que vale a pena investir sim lá fora. E você fez algumas mudanças da carteira, né? Mudando de novembro para dezembro. O que você está comprando e o que você está vendendo? Bem, Paulo, para o mês de dezembro eu resolvi tirar as ações da Disney na carteira. Eu ainda continuo gostando da empresa, acho uma ótima companhia. Os últimos resultados foram bons, mas dada a valorização recente no mês de novembro, eu acho que é prudente a gente colocar o lucro no bolso e, eventualmente, se a ação vier cair, a gente pode voltar a colocar ela na nossa carteira. Até para evitar um risco que a gente viu, por exemplo, com a Alibaba no mês passado. A ação tinha valorizado fortemente em outubro, a gente resolveu reduzir parcialmente, né, as ações em novembro, mas mesmo assim, com um peso de 10% nas ações de Alibaba, ela acabou pesando na performance desse mês. E eu não queria correr esse risco com as ações de Disney. Mas, de novo, né, continua sendo uma ótima empresa. As operações da sua parte de experiência, né, que são os hotéis, cruzeiros, parques, foram muito bem. A parte de streaming cada vez mais lucrativa, mas com essa valorização de mais de 20% do BDR no mês, eu acho que foi prudente a gente zerar essa posição em Disney para a carteira de dezembro. Então não tem Disney nem em viagem com o dólar a R$6, nem Disney também na carteira para dezembro. Para dezembro, quem sabe mais para frente a gente pode colocar de novo, né? E aí outras alterações da carteira, reduzir parcialmente a minha posição de BP, é uma posição que a gente vem carregando já há algum tempo, né, a empresa de petróleo. Eu ainda acho que é importante ter uma exposição à tese, mas dado a eleição do Trump, esse estímulo à produção de petróleo, você pode ver o preço da commodity vir um pouco mais para baixo. E aí, né, apesar de você ter essa perspectiva de maior produção, isso acaba também impactando a companhia que produz, porque você pode produzir mais, mas com um preço menor. E a BP tem apresentado alguns problemas nessa parte de refino. Então eu preferi reduzir parcialmente, mas manter uma posição, porque a gente sabe, né, esse mundo ainda está um pouco estressado em relação a eventos geopolíticos. A gente viu recentemente aí um recrudescimento no conflito entre Ucrânia e Rússia, então pode ter ali algum espaço para uma valorização da commodity, mas eu preferi reduzir parcialmente com esse risco do novo governo Trump. Já na parte das adições e aumentos da carteira, eu trouxe de volta as ações da Apple, com uma posição pequena, né? A gente está falando de uma das principais Big Techs, ela está ali sempre disputando com a Nvidia o posto de maior empresa do mundo em valor de mercado.
Então é um papel que negocia patamares maiores do que a média de mercado. Ela tem por que negociar, porque ela é uma empresa melhor do que a média de mercado. Mas eu acho que com esse período de final de ano, as festas, né, vendas da Black Friday, vendas de Natal, você pode ter um estímulo dos consumidores de trocar os seus aparelhos do iPhone, né, que é o principal produto da companhia. E esse último lançamento do iPhone 16 é o primeiro com aquele serviço de inteligência artificial. Então a gente pode ver o início de ciclo de troca de aparelhos a partir de agora, né? Porque até pouco tempo atrás, os aparelhos do iPhone não vinham com grandes inovações. Você tinha uma câmera melhor, talvez o produto era um pouco maior do que as versões anteriores, mas a partir de agora, com a inteligência artificial, eu acho que você pode ter uma retomada de crescimento, principalmente na venda do iPhone. Então eu preferi colocar as ações da Apple, né? Esse período de final de ano pode ser algo positivo para a empresa. E aí, aumentos da carteira, como eu já falei aqui, a Alibaba, né, a gente tinha reduzido, eu aumentei novamente. Dos maiores pesos. Hoje voltou a ser um dos maiores pesos da carteira. A queda de mais de 10% no mês foi calcada no fato de que a China anunciou estímulos, mas vieram aquém do esperado pelo mercado. E até essa eleição do Trump pode parecer contraintuitivo, mas pode ser positivo para a ação, porque pode demandar uma aceleração por parte do governo de novos estímulos à economia local. Então a gente pode ver alguma coisa sendo anunciada nos próximos meses. E aí outra ação que eu também resolvi aumentar para o mês de dezembro foram as ações da Target, que a gente tinha adicionado no mês de novembro. A empresa soltou um resultado, não foram bons os números, tem que deixar claro, né? A empresa soltou números piores do que o mercado esperava, mas a queda foi muito grande dado as operações da companhia, né? Então, de novo, assim como a Apple, você pode ter uma melhora das vendas com a Black Friday, com o Natal, venda de Réveillon, e principalmente no que relaciona a Black Friday, ela anunciou alguns produtos exclusivos, por exemplo, com a Taylor Swift, que é uma das principais cantoras hoje do mundo. Isso deve trazer tráfego para suas lojas. Então, a gente pode ter alguma notícia positiva caso a empresa informe que a venda desse produto foi bom nessa feriado, né, de ações de graças. Você conferiu algumas das mudanças da carteira de BDRs para dezembro. Para conferir a carteira completa e todas as análises, é só clicar no link da descrição. É de graça.